Minha avó sempre me dizia que a gente devia ter mais medo dos vivos do que dos mortos. E parece que esse filme mostra que talvez ela estava certa, apesar dela nunca ter me convencido muito disso. Mas a verdade é que o Telefone Preto ele passou bem batido no seu lançamento. O que foi uma injustiça, porque por trás de todo o terror, da máscara assustadora, do telefone tocando do além e etc., o filme ele deixa muitas lições para nós, inclusive para quem, como eu e você, enxerga o mundo através da lente do cristianismo. Então, com o anúncio do segundo filme, bora revisitar esse suspense sombrio e tentar tirar algumas lições que você não percebeu da primeira vez. Salve galera, sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta, é claro, é nós falarmos sobre filmes, séries, animes no geral, sempre sob um viés cristão, e é claro, né, mais uma vez trazendo um filme de terror aqui pro canal, né, é claro, o canal ele não é só sobre filme de terror, mas como é um dos meus gêneros favoritos, então geralmente eu acabo trazendo mais esse gênero aqui, mas hoje vamos revisitar então Telefone Preto, filme esse que, como eu disse, ele foi muito injustiçado na época, até talvez porque as pessoas criaram muita expectativa do criador do tão famigerado filme A Entidade, que diz, né, a lenda, diz a famigerada Ciência também, que é um dos filmes mais assustador, o filme mais assustador de todos os tempos, e aí imagina esse cara voltando depois de tantos anos e trazer uma obra nova de terror e tal, então gerou uma certa expectativa que talvez não tenha sido atendida, mas isso não quer dizer que o filme ele é ruim, muito pelo contrário, eu acredito que ele um bom filme, mas vamos conversar então sobre ele. A sinopse não tem muito segredo, é um enredo bem simples, é basicamente a história de um filme que se passa ali na década de 70, em que tem um sequestrador à solta e que as suas vítimas são todas crianças e etc. E aí a gente acompanha dois irmãos que inevitavelmente vão ter um encontro então com esse sequestrador, e aí um menino que infelizmente é pego por esse sequestrador, ele tá preso ali num porão onde tem, né, o tão aclamado telefone preto, e esse telefone preto ele vai ter uma importância narrativa, onde justamente esse menino ele vai conseguir comunicar as vítimas anteriores desse sequestrador, literalmente as vítimas que já foram finalizadas, mas que voltam ali como almas penadas, que usam um orelhão do além e conversam com o protagonista e etc, e acabam ajudando ele nesse processo. Então ele é um filme que ele acaba sendo até de certa forma um tantinho inovador, e por mais que não seja assim um filme tão extraordinário, mais uma vez ele consegue ser um renovo, assim, um frescor bem gostosinho pra quem gosta desse gênero. E aqui que entra todo o lance com esse filme, que eu acredito sinceramente que ele é um filme bem nota 6, talvez um 6,5 ali, mas ele é um filme que a sensação que eu tenho é que ele é um feijão com arroz, mas tão bem temperadinho, sabe, que é um negócio gostoso assim que dá vontade de você experimentar mais vezes. É um filme, é claro, que ele vai apostar bastante nessa atmosfera meio sombria, meio opressora, mas ao mesmo tempo meio nostálgica, justamente por ser uma parada que você passa na década de 70. Então vai lembrar a gente bastante ali do famoso It, a Coisa, e também no próprio Stranger Things, né? Só que é claro, com uma aura aqui um pouco mais para baixo, assim, justamente por conta desse contexto de um sequestrador à solta, pegando crianças e etc. As atuações aqui, elas são todas fantásticas, com destaque, é claro, para as duas crianças principais ali, mais a irmã do que o irmão, inclusive, que a irmã, apesar dela, narrativamente, ela não ter um papel assim tão importante, mas ainda assim, aquela menina, toda vez que ela aparece em tela, ela rouba a cena, que ela manda bem demais. E outro destaque também, é claro, vai pro vilão, que, cara, que absurdo o Ethan Hawke ele fez ali, mesmo com uma máscara o tempo todo, ainda assim ele mandou bem demais, cara, e não tem nem o que falar. Ele também não aparece tanto quanto a gente gostaria no filme, mas ainda assim ele arrebenta e é um dos maiores destaques desse filme, fácil. Então ele é um filme que ele tem uma boa história, ele tem uns bons quase sustos ali, bons momentos de tensão, bons momentos de terror e, é claro, como eu disse, um excelente vilão. E a história aqui é curiosa porque muitas pessoas criticaram esse filme por ele levantar diversas questões, mas talvez não desenvolver e se aprofundar em muitas delas e etc. Mas eu particularmente vi isso como uma coisa positiva, mas no sentido de que é aquele filme que quando ele termina, ele fica com aquele gostinho de quero mais, e que se for feito na medida certa,
certa, que eu acredito que foi o caso aqui, é uma sensação valiosa. Não aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa, mas de fato essa sensação de eu queria ver mais disso daqui. Então talvez eu gostaria de ter visto mais daquele universo, eu gostaria de ter visto mais das outras crianças que foram vítima deles, que por mais que elas tiveram pouquíssimo tempo de tela, assim, cada um literalmente com uma ligação, talvez alguns flashbacks rápidos, etc. Mas ainda assim, todas as crianças, pelo menos o que eu achei, são todas carismáticas demais, assim, eu fiquei com vontade de ver mais sobre aquelas crianças. O vilão, então, nem se fala, eu gostaria de ver mais um pouco sobre ele, talvez não muito, pra não estragar a experiência toda, né? Mas um pouquinho mais dele eu gostaria de ver, talvez um pouco do background dele, da forma que ele agia, etc. Então é um filme que, no geral, ele te deixa com esse gostinho de quero mais, mas ao mesmo tempo me assusta a ideia de que vai lançar um segundo filme, porque a sensação que eu tenho é muito mais de, talvez eu gostaria de ver uma versão estendida desse filme, uma versão do diretor, sei lá, e não um segundo filme, sabe? Mas aqui talvez eu possa estar dando um tiro no pé, porque pode ser que saia um segundo filme e quem sabe um filme seja excelente, maravilhoso, como foi o caso do Sorria 2, que eu também não estava esperando nada e me surpreende demais. Uma outra crítica que eu vi algumas pessoas fazendo desse filme é justamente porque ele talvez é escancarado demais na sua proposta, ele é escancarado demais no lance do sobrenatural mesmo, assim. Então tiveram algumas pessoas que eu vi assim, não, eu queria que fosse uma parada mais subjetiva, de talvez ele achar que tá conversando com os outros meninos e não de ser realmente um negócio sobrenatural, escancarado e etc. E assim, fato é que, cara, a gente tá um pouco, a gente assim, né, quem é do terror, principalmente críticos assim no geral, esses de YouTube, né, que eu tô falando, a gente tá muito acostumado, assim, a gente espera muito, assim, que todos os filmes sejam um novo A Bruxa, um Corra, um Midsommar, alguma coisa do gênero, e nada contra, eu também amo esse tipo de filme. Mas fato é que um filme que ele se assuma completamente como sobrenatural e ele trabalha em cima disso, também não quer dizer que vai ser um filme ruim. E esse eu acredito que é o caso aqui. Então, se você quiser minimamente ficar com o seu cérebro fritando ali, pensando em várias questões, pense, por exemplo, então, no lance das máscaras ali, que tem todo um simbolismo, que eu não vou trazer aqui, mas tem todo um simbolismo ali das máscaras, de como ele vai trocando, uma hora usa a parte de cima, outra hora usa de baixo, ele vai trocando e etc. Tem uma parada legal ali por trás também, ou o paralelo do vilão com o próprio pai das crianças e tudo mais. Então, ele deixa algumas pontinhas assim que dá pra você ficar refletindo, mas, óbvio, mais uma vez, não vai ser aqueles filmes com aquela crítica social, com todo aquele, né, esses filmes de terror mais intelectuais, né, que acho que o quinto ou sexto filme do Pânico até brinca, né, com esse novo lance desses terrores, assim, que fazem a gente pensar e etc. Tem um termo pra isso, mas eu esqueci agora. O que quer dizer horror elevado? Você sabe, é tipo terror, mas com estruturas temáticas e emocional complexas. Não é só um besteira ou trash tosco que faz a gente ficar pulando de susto. Aqui também o vilão ele acaba sendo um pouco assustador porque a gente não consegue entender toda a motivação dele. E aqui, é claro, os vilões mais assustadores são aqueles que têm uma boa justificativa, né? Principalmente quando a justificativa é tão boa que a gente até pensa assim, não é que isso aqui faz sentido? Né? Aquele vilão que começa a nos convencer demais da conta, entende? Mas fato é também que nem sempre a gente vai conseguir encontrar uma justificativa pro mal. Há pessoas que elas são más, que elas são ruins e pronto, e a gente não vai entender por que elas são desse jeito, a gente não vai entender a motivação dela, o que tá por trás da cabeça dela e etc, etc, etc. A gente vai encontrar essa justificativa pra pessoa ser daquele jeito na figura do pai, que a gente vê que ele é cruel com as crianças, mas depois a gente vai entender um pouquinho do porquê ele é daquele jeito, mas isso não acontece com o vilão, e isso não é negativo, pelo menos pra mim não é negativo. E aqui é muito louco, porque esse vilão, a gente não precisa vê-lo colocando a sua maldade em prática pra gente achar ele assustador, pelo simples fato dele ser um sequestrador de crianças, dele ser justamente essa figura meio malucona assim, toda vez que ele tá em tela, ele passa pra gente essa sensação ruim, essa sensação de angústia, de a gente não sabe, se é aquela bomba relógio que a gente não sabe o que pode sair dali, em que horas que ele vai estourar, alguma coisa do gênero. Então mesmo que a gente não veja ele efetivamente fazendo nada com as crianças, e que bom, né, mas ainda assim, ele é um vilão tão bom que ele passa pra gente esse medo, mesmo da gente não vê-lo efetivamente fazendo alguma coisa com as crianças, entende? Salt and pepper. Aqui mostra mais uma vez como
ele é um excelente ator, que mesmo debaixo de máscaras, ainda assim ele atua e ele entrega demais. Mas sabe realmente uma coisa que é uma maldade assim, quase imperdoável, é de você estar assistindo esse vídeo até aqui e ainda não ter deixado o like aqui, pelo amor de Deus, né? E aproveita e já se inscreve no canal também. E aqui um lance que eu acho muito da hora e curioso nesse filme é como aqui é o vilão que ele não aceita o sobrenatural. Então as crianças elas falam, se eu não me engano, até mais de uma vez no filme, olha, ele também escuta o telefone tocando, mas ele ignora, ele finge que não tá acontecendo nada. Então é aquele vilão que ele não acredita no sobrenatural. E aqui é interessante porque há de certa forma essa inversão desse clichê, porque geralmente é sempre o protagonista, que é aquele meio cético e etc, que aí eventualmente acaba se confrontando com o sobrenatural e etc. E aqui não, isso vai acontecer justamente na figura do vilão. E o mais da hora, o mais curioso de tudo é que por mais que ele negue e rejeite o sobrenatural, ainda assim a realidade ela se impõe. Creepiest damn thing. E aí, filmes de terror, nesse caso, eu já falei isso aqui no canal várias vezes, eles são um excelente testemunho de que o mal é real, de que o mal existe e de que o mal está no nosso mundo. E aí, o que dá pra gente falar já das expectativas pro segundo filme? Embora a gente não tenha quase nada de informação até agora, não saiu trailer, nem sinopse, nem nada do gênero, mas ainda assim, o que dá pra gente esperar desse segundo filme? Olha, eu não vou dizer aqui que eu não gostaria, talvez, que trabalhasse um pouco mais o background do vilão, seja por meio de flashback ou coisa do gênero, porque pode ser que talvez eu acabe me surpreendendo com o que vai acontecer aqui. E o que é um prequel, velho? É contar uma história antes daquela linha temporal já estabelecida. Então, tipo, vamos contar o passado do assassino, como é que ele era quando é criança, aquela parada toda, sabe? Sim. Estragar o personagem, geralmente. Num primeiro momento, eu não gostaria muito que desenvolvesse a história desse personagem, que eu gosto dele permanecer como essa figura misteriosa que a gente não tem pouca ou quase nenhuma informação sobre ele. Mas pode ser que, né, o filme ele acaba me surpreendendo e pode ser que esse filme ele seja tão bom, mas tão bom, que ele não só seja um filme excelente funcionando sozinho, mas que talvez ele melhore a experiência com o primeiro filme. Mas aí já sou eu criando expectativa demais com o segundo filme e talvez isso possa fazer eu me frustrar mais pra frente de novo, né? Mas de fato é muito louco também filmes que conseguem fazer isso, que não só são excelentes filmes que funcionam sozinho, mas que melhoram até mesmo os que vieram antes deles, né? E aqui, se eu não me engano, parece que o diretor do primeiro filme ele vai voltar aqui, e eu já ouvi algumas declarações que talvez esse filme ele vai ser bem mais terror que o primeiro e etc. Então vamos ver o que vai acontecer até lá, né? Mas eu prometo que se for um filme com insights tão interessantes quanto esse primeiro aqui, com certeza eu vou trazer ele aqui no canal. Então já se inscreve para não perder a próxima análise quando esse filme sair. Então vamos agora para as nossas aplicações teológicas. Então, o filme aqui, além de poder ser um grande paralelo entre Davi e Golias, né, ainda assim a gente pode tirar algumas outras lições bíblicas interessantes. Então, só alguns comentários aleatórios, né? Mas parando para pensar, por exemplo, na máscara do vilão, né? Uma das coisas que dá pra gente tirar do enredo desse filme é esse lance de quando o vilão ele tava com a máscara, ele se sentia no controle das coisas, ele se sentia no poder da situação, ele se sentia uma figura poderosa no controle de tudo e etc, etc, etc. Mas no único momento que a gente o vê completamente sem máscara no final do filme, ele entra em desespero, ele se sente frágil, ele se sente fraco, ele quer desesperadamente colocar aquela máscara de volta. A gente não sabe muito bem o porquê disso, é claro, mas fato é que quando ele perde a máscara, então ele se sente essa figura mais frágil, desesperado, talvez que não se aceite, etc. E apenas quando ele tá com a máscara, ele se sente corajoso, poderoso, no controle das coisas e etc. E a gente poderia pensar que talvez não só em Adão e Eva, quando eles pecam pela primeira vez, fazendo uma grande alegoria aqui, é claro, mas a gente poderia lembrar não só então dos dois, quando pecam, fugindo da presença de Deus, se escondendo da presença de Deus, mas também nos lembra de nós mesmos no dia a dia, o quanto nós também usamos máscaras no sentido de também usar máscara no sentido bem negativo, assim, relacionado até com o nosso próprio pecado, de como nós também queremos passar muitas vezes essa figura de sermos pessoas poderosas no controle de todas as coisas, de sermos superiores aos outros, etc, né? Mas fato é que esse filme, ele vai acabar sendo pra gente esse grande lembrete de que nós somos meras criaturas, de que nós não estamos no controle de nada e de que no final das contas nós também não somos melhores do que ninguém, porque como o
autor de Eclesiastes vai lembrar pra gente, né? Quando a gente morre, homens ricos, poderosos ou pobres, necessitados, ou até os animais, todos nós morremos e todos nós vamos pro mesmo lugar, todos nós viramos pó, nesse sentido, né? Mesmo lugar no sentido de todos nós viramos pó. E até interessante que no final do filme é justamente o Finn, né? Ele vai pegar e vai encher o telefone com o quê? Com terra. Lembrando, mais uma vez, que nós somos criaturas, que nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Então foi curioso e até um pouco simbólico nesse sentido, ele encher aquele telefone com terra e mostrando que aquele grande vilão que se achava tão poderoso, ele na verdade não passa de uma criatura, assim como todos nós somos. Então cabe a nós lembrarmos dessa verdade, porque isso nos torna humildes no dia a dia, né? Lembrar que nós não somos nada, né? E até curioso que no próprio latim, essa brincadeira com essa palavra pó e a humildade, né? Os dois estão bem relacionados, que no latim, se não me engano, o C.S. Lewis vai falar sobre isso, né? Essa ideia de humildade é de você estar próximo ao pó. A gente até lembra também na figura do Antigo Testamento ali, como as pessoas quando elas iam se humilhar, elas colocavam seu rosto no pó ou jogavam terra sobre a cabeça e etc. Mas mostrando essa ligação de nós como seres humanos, de onde nós viemos, do pó. Então lembrar que nós somos meras criaturas nos torna, ou deveria nos tornar, mais humildes no dia a dia. Outra lição curiosa aqui do filme é que se a gente for parar para analisá-lo ele como um todo, esse filme ele é uma grande lição sobre providência, de como muitas vezes, mesmo no momento mais obscuro, talvez no momento mais desesperador, mesmo quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, Deus ele está no controle e ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não só as orações da irmã que foram atendidas, e é muito louco assim, assistindo de novo esse filme, até tinha esquecido que ela ficava orando o filme todo praticamente, mas eu achei muito legal esse lance dela orar e você ver como de fato as orações delas estão sendo respondidas. Nós que estamos assistindo, a gente percebe isso. Ela não percebe isso. Ela tem uma hora ali que ela até perde o controle, ele começa a falar um monte de palavra, um monte de coisa, mas eu achei curioso assim, porque de fato, isso é um grande paralelo com a nossa vida também, de que muitas vezes a gente também acaba não percebendo o agir de Deus imediatamente. A gente também ora ali incansavelmente muitas vezes, e a gente também acha que Deus não está ouvindo a nossa atenção, mas quando a gente vai ver, muito pelo contrário, Deus ele está agindo o tempo todo, que antes mesmo da palavra ela vira a nossa boca, Deus ele já está trabalhando, Deus ele já está agindo, e a gente percebe isso de maneira bela aqui no filme. Ao mesmo tempo também, todas as ligações que o Finn ele recebe, cada uma delas parece sem propósito e etc, mas todas elas são como peças de um quebra-cabeça que vão se juntando ali, e no final das contas, no final de tudo, né? Tudo faz sentido e tudo estava cooperando também para o bem daquele garoto. Então é um grande filme sobre providência e lembra a gente também, nos joga de volta para a nossa vida, que também não importa o quão desesperador seja o momento em que nós estamos passando, fato é de que há um Deus bondoso que governa todas as coisas, que também está no controle de todas as coisas e que ele olha e ele cuida dos seus filhos. Então o fato é de que nós não precisamos de mortos vindo do além para nos ajudar a lidar com alguma situação desesperadora e etc, porque nós temos um Deus vivo, que ele venceu a morte, que ele venceu todos os nossos inimigos, e por isso nós o chamamos de Senhor e nós descansamos nele, a nossa rocha forte, o nosso grande refúgio. Ao mesmo tempo, nós também não precisamos de nenhum telefone preto tocando do além para nos ajudar, para nos dizer o que nós temos que fazer, porque fato é também que nós temos a própria palavra de Deus acessível para nós a todo momento, que também nos instrui para nós andarmos no dia a dia, porque é na própria Escritura que nós temos tudo aquilo que é necessário para nós sermos perfeitos, perfeitamente instruídos para toda boa obra diante de Deus. Então nós não precisamos de nenhum telefone preto, porque nós temos a palavra do Deus vivo que nos alimenta e que nos sustenta e que nos instrui no dia a dia, nos instrui para no momento em que nós estivermos desafiando gigantes. Mas e você, já assistiu o Telefone Preto? Curte ou não? Também acha que esse filme foi injustiçado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e bora continuar trocando essa ideia. E eu vou deixar aqui a indicação para o meu vídeo do Long Legs, que é um outro filme de terror muito interessante, que também dá pra gente interessantes lições bíblicas. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e
Eu espero te ver por aqui logo. Tchau! Talvez não só em Adão e Eva, quando eles pecam pela primeira vez, fazendo uma grande